Olá, galera! E chegamos na terceira semana da Maratona KDP, que, para quem não conhece, é um curso gratuito promovido pela Amazon. Final do ano passado, final de 2024, teve inscrição para pegar, gratuita, para pegar e fazer esse curso, cujo objetivo é formar novos escritores, escritoras, profissionais de escrita e fazer com que toda essa galera possa consiga publicar um livro dentro de um mês pela Amazon. Então, a inscrição foi final de 2024 e o curso é no meio de textos. Então, durante 30 dias consecutivos, você recebe um texto por dia para conseguir pegar e ter instruções de como treinar e realizar o seu processo de escrita. Primeira semana já falei no canal, cujo objetivo foi principalmente desenvolver a sinopse, a estrutura geral da história e do protagonista. Na semana 2, nós tivemos como fazer os chamados primeiro e começo do segundo ato, sendo o primeiro ato a apresentação do personagem e do mundo e do perigo relacionado àquele mundo. E o segundo ato, a gente simplesmente desenvolve eles a partir daí. E o que acontece é que a terceira semana envolve justamente o desenvolvimento, como você conclui o segundo ato e finalmente faz o grande ápice no terceiro ato. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros Aventuras, e vamos desvelar isso por partes então. Então, ele pega, como eu disse, o curso ele mantém aquela ideia básica do Aristóteles, que foi há quase um pouco mais de 2000 anos atrás, que pegando em base as comédias e tragédias gregas apresentadas de teatro, divide a estrutura de história em 3 grandes atos, que é primeiro, segundo e terceiro ato, que é aquela coisa que a gente escuta na escola de introdução, desenvolvimento e conclusão, só que ao invés de um texto argumentativo, a gente está usando para contar uma historinha. Lembrando que essa estrutura teve trocentas modificações ao longo do tempo e não é a única estrutura utilizada para contação de histórias, e normalmente ela é usada, quem usa ela, como eu disse, não é uma estrutura só, tem várias vertentes de como utilizar essa estrutura, e quem usa, normalmente usa misturado com várias outras coisas e de forma meio intuitiva. Inclusive, o curso ele pode ser falado também que ele usa um outro conceito que não é falado em nenhum momento, que chama-se texto em floco de neve. Qual é o contexto de texto em bloco de neve? É um conceito meio recente, que a ideia é que você começa com um texto curto, aí então você refaz ele, ao invés de sendo curto, sendo um pouco maior, depois um pouco maior, depois um pouco maior, até que você faz um grande texto. E a primeira semana foi mais ou menos assim, que você primeiro rascunha uma sinopse, depois você faz uma sinopse pequena, depois você reescreve, expandindo a história principal, depois você reescreve ainda mais, depois você reescreve de novo, até você ter um texto forte, parrudo, para a partir daí você expandir eles pelos 3 atos. Então, acontece. Primeiro ato, como eu disse, apresentação. Você tem que escrever como é o mundo, escrever como é o personagem e falar o acontecimento que vai puxar o personagem de forma inevitável para essa aventura. Isso pode ser uma coisa que mande ele para uma história de terror, pode ser um romance que ele vai começar, pode ser um mundo de fantasia, né, que ele é chamado para, de algum motivo, como fazer, por que que o cavaleiro foi lá enfrentar o dragão? Aconteceu alguma coisa que puxou ele para enfrentar o dragão, do qual ele tem um motivo muito forte para enfrentar o dragão. Por exemplo, um pai dele está morrendo e ele precisa de dinheiro para pagar a medicação do pai, e para isso ele tem que matar o dragão, por exemplo. Ou uma história de terror, no qual a pessoa pega e, inevitavelmente, caiu naquele meio de terror. Nossa, ela precisa daquele. Ela pega e vai ajudar um familiar que está preso em algum local, e por isso. E por isso ela acaba preso numa mansão mal assombrada, por exemplo. Então, existem várias formas de você pegar e estruturar isso. No segundo ato, a ideia básica é, após aquele acontecimento que mudou a vida da pessoa, você tem que pegar e desenvolver aquilo. E o que isso significa? Significa que você, pouco a pouco, você tem que construir aquele clima naquela direção. Aquilo que vai levar ou uma falsa derrota do personagem ou uma falsa vitória. Vamos pensar em
Star Wars. A falsa vitória foi conseguir salvar no Star Wars Episódio 4, o clássico, né? Então, foi o Luke Skywalker junto com o Han Solo conseguir resgatar a Princesa Leia, que é uma vitória, porém uma vitória parcial, porque o Obi-Wan Kenobi, que era o mestre, morreu, e dois, eles salvaram a princesa, mas tem toda a rebelião acontecendo e eles precisam destruir a Estrela da Morte, senão mais planetas vão destruídos. Então é uma vitória parcial. Ou, por exemplo, se a gente pensar num filme no clássico Jurassic Park, né, onde temos toda a questão de sobreviver, o que é o segundo ato. O segundo ato é quando cai todo o sistema de energia e o pessoal é obrigado a sobreviver lá dentro, né? E a grande vitória parcial é quando eles conseguem chegar finalmente na base central, no núcleo do Jurassic Park, no prédio, só que o local ainda tá cheio de problemas, então eles ainda precisam, deixou de ser como sobreviver na selva e passou, como a gente vai recuperar energia para continuar vivo aqui dentro, já que agora os monstros da floresta vão querer caçar a gente aqui dentro do prédio, mesmo sendo mais seguro. Então, essa história vai sendo desenvolvida nessa direção, onde a gente tem um arco inicial. Eu não gosto muito do falsa vitória ou falsa derrota, porque eu gosto mais de pensar no conceito de vitória parcial, derrota parcial. É como, por exemplo, naqueles filmes de Kung Fu, onde você tem a primeira grande luta contra o vilão. Normalmente, os protagonistas eles vão assim, apanhar bonito, quase morrer, dar um jeito de fugir da luta, para então treinar, para então ter a nova luta com a grande derrota do vilão, por exemplo, sabe? Isso acontece muito em filmes antigos de Kung Fu, onde vai depois desenvolver uma nova técnica de arte marcial, sabe? Inclusive, filmes de Kung Fu antigo normalmente tem essa estrutura, né? Você tem a batalha contra o primeiro vilão que vai dar uma surra no cara, aí então, inevitavelmente ele vai pegar e vai treinar, aí então com novos poderes, novas habilidades, ele vai lutar novamente contra o adversário, ele acha que vai ganhar, só que acaba levando uma surra e cai fora, aí então ele descobre que existe uma arma especial, existe uma técnica sobre as outras técnicas, existe algo que tá faltando para completar o treinamento dele, não que só aquilo sozinho resolveria, mas tudo aquilo que ele teve de treinamento e foi para ele se ter uma base capaz de lidar com aquela grande técnica mortal, aquela arma especial para pegar e derrotar o adversário. Então, o segundo ato, ele acaba indo justamente nessa direção. E como eu falei, estou desenvolvendo um livro, uma coisa que é meio uma coisa linha de survival horror, que é um terror de sobrevivência, que tem justamente um toquezinho de ficção científica, né? E que se inspira bastante em Parasite Eve, em Resident Evil. Tem, como eu disse também, eu li bastante material de horror Lovecraftiano e de amigos do Lovecraft nesse processo, sabe? Inclusive, da autores nacionais como os terrores mais religiosos do Thunder DeLuca, que eu acho fantástico também. Ótimo autor nacional também de terror. Então, a minha ideia justamente é que ter uma ficção científica médica de terror, de sobrevivência, e nesse processo do segundo ato, escrevi justamente essa revelação parcial dos problemas, e justamente aquilo que vocês vão descobrir se é falsa derrota ou vitória, como é que vai estruturar. E o terceiro ato é, depois de acontecer isso, como é que vai mudar as coisas, como eu falei. Então, após essa falsa derrota, falsa vitória do segundo ato, você tem a grande revelação que vai puxar você pro segundo ato da história, que vai pegar onde a gente tem realmente a grande resolução final da coisa. O casal finalmente vai superar seus problemas e se beijar. Você finalmente é descoberto, você vai atrás justamente é descoberto por que o fantasma estava assombrando, e você vai destruir aquele objeto amaldiçoado que gera a presença do fantasma lá dentro. Ou não, né? Uma história pode também ter um final triste, inclusive se você quiser pegar e dar uma certa liçãozinha de moral no leitor, de como certas
coisas têm algumas consequências, sabe? Então, você vai finalmente pegar e ter a grande batalha final, seja física, seja intelectual, contra aquele adversário. Então, é com isso que você pega e desenvolve justamente o terceiro ato. E não apenas isso, mas além de ter o grande final, ter uma parte posterior, onde você pega, que é quase um epílogo, onde você pega e fala: e aí, depois da grande batalha, depois do grande ato, o que acontece depois disso? Como é que muda as personagens ou o mundo ficaram modificados perante isso? A cidadezinha, como ela foi afetada? As pessoas, como elas passaram a pegar? Que grandes mudanças aconteceram justamente por causa dessas batalhas? Mudanças que você já está colocando o personagem passando ao longo de toda a história e que elas estouram finalmente. Essas grandes transformações, elas afloram de vez no final da história, sabe? Então, isso é bem interessante. Tanto que a sequência dessas transformações é que vão ajudar justamente a derrotar o adversário no final, ou se for um final feliz, né? Como essas transformações levaram o personagem a mergulhar na derrota total, né? Por exemplo, em Coringa, no filme Coringa, por exemplo, temos a história da decadência de alguém até pegar e se tornar um grande vilão psicopata, por exemplo. Então, temos todos esses fatos que são estruturados dessa forma. Então, lembrando, então, justamente a terceira semana do KDP foi como encerrar o segundo ato e puxar justamente para o terceiro ato, que é a grande revelação que mostra o que estava faltando para completar as coisas, para poder pegar e ter o grande clímax da história e depois como sobrou o mundo. Ficando depois um tempo para pegar e refletir sobre as coisas e a partir da próxima semana, ser justamente você revisar e reescrever esses atos para tudo ficar mais coerente, para tudo ficar dar a emoção correta de cada coisa. Então, esperamos que estejam vocês gostando. Meu objetivo não é fazer simplesmente um resumo do KDP, mas sim passar minhas experiências pessoais, enquanto dou umas dicas que eu acho interessante à medida que meu livro novo está sendo escrito. Coloque aqui embaixo o que vocês estão achando, compartilhe o vídeo se gostaram e até a próxima, galera!